Vamos lá para o vídeo do Bem-vindo Siqueira, que o Bem-vindo falou a respeito do general Mourão. Eu quero acompanhar aqui com vocês, isso que é muito importante. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional, pela democracia e contra o fascismo. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o general senador Hamilton Mourão, que hoje é senador, mas amanhã ou depois deixará de ser senador, mas continuará até a morte como general, mesmo que reformado, deu um pitaco, e é direito dele dar pitaco, agora que é senador, ele vai legislar, mas deu um pitaco sobre o projeto que afasta os militares da vida partidária e afasta os militares de exercerem cargos no Estado enquanto estiverem na ativa. Ele disse que é uma forma de transformar os militares em cidadãos de segunda categoria. Até aí vai tudo muito bem, caminha, é um direito dele de falar isto. Mas fala uma bobagem gigantesca, ou não uma bobagem, uma estupidez, se nós considerarmos como estúpido o coice de um cavalo, ou uma mula que para no meio do caminho e se recusa a caminhar. É mais ou menos por aí, entre o cavalo e a mula, que se situa as declarações do general senador. E eu não vou deixar isto passar batido, mas não vou mesmo. Disse ele que as Forças Armadas não são para ser amadas nem queridas, e sim para serem temidas. Tocou terror ameaçando mais uma vez com as Forças Armadas. Lá vai o Mourão, né, gente, fazer esse trabalho aí de pombo-correio do golpe, né, que é uma coisa que o Vilas Boas se especializou muito na época das eleições de 2018, e agora vai o Mourão cumprir esse papel que é completamente baixo, que é completamente terrível para a democracia brasileira. Não esqueçam de curtir o vídeo, vão curtindo e compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Vamos lá, gente. Se tiver qualquer problema, falem nos comentários aí com a minha conexão. Vamos lá. A visão que ele tem das Forças Armadas é de uma organização terrorista, digamos assim, que impõe terror e medo aos cidadãos. Ele não tem uma visão das Forças Armadas como servidores públicos, servindo a pátria, sendo queridas, sendo prestigiadas e defendendo a soberania e a Constituição. Não! As Forças Armadas existem para infundir medo na população. Isto é de uma estupidez. Isto mostra uma visão tacanha, estúpida, grosseira, ameaçadora, golpista, do que seja as Forças Armadas para ele. É assim que este homem estúpido foi criado, foi formado dentro das Forças Armadas, e como ele, muitos outros generais e oficiais da alta patente, provavelmente. O povo tem que ter medo das Forças Armadas. Mas esse é um pensamento de Maquiavel. É um pensamento maquiavélico para o exercício do poder. Sobre o medo, por exemplo, sobre o medo em vez de... Porque, na verdade, as Forças Armadas têm que ser respeitadas. Amadas, queridas, é outra história, quem faz parte dela. Mas o povo, sobretudo, tem que ter respeito pelas suas Forças Armadas. Mas ter medo das Forças Armadas? Tocar terror em cima da população, ameaçando com as Forças Armadas? É coisa de Maquiavel, no Príncipe. Maquiavel tem uma citação sobre isso muito clara. Ele diz: os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Tá dando umas travadas no vídeo, meu querido Luiz Giglione. Vamos ver aqui rapidinho. Qualquer coisa a gente recomeça aqui. Eu tô vendo que minha conexão tá dando uma melhorada agora. Mas de fato é um problema que tá rolando aqui. Por isso que eu demorei um pouco para começar, gente. Ó, tô vendo, acho que agora parece que tá melhorando. Vamos voltar desde o começo do vídeo? O que vocês acham? A gente volta um pouquinho e vocês acompanham. Não esquecendo, curtam o vídeo, compartilhem, que é muito importante aqui para a gente manter as nossas atividades. Eu baixei o vídeo, eu estou tentando fazer o máximo possível, mas a gente está realmente sofrendo com essas questões aqui. Vou voltar um pouquinho. Vamos ver agora se melhora. E a gente vai conversando aqui e compartilhando de fato. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, rapidinho, para a gente ficar
muito bem informado. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos lá. É uma forma de transformar os militares em cidadãos de segunda categoria. Até aí vai tudo muito bem, caminha, é um direito dele de falar isto. Mas fala uma bobagem gigantesca, não uma bobagem, uma estupidez. Se nós considerarmos como estúpido o coice de um cavalo, ou uma mula que para no meio do caminho e se recusa a caminhar. É mais ou menos por aí, entre o cavalo e a mula, que se situa as declarações do general senador. E eu não vou deixar isto passar batido, mas não vou mesmo. Disse ele que as Forças Armadas não são para ser amadas nem queridas, e sim para serem temidas. Tocou terror ameaçando mais uma vez com as Forças Armadas. A visão que ele tem das Forças Armadas é de uma organização terrorista, digamos assim, que impõe terror e medo aos cidadãos. Ele não tem uma visão das Forças Armadas como servidores públicos servindo a pátria, sendo queridas, sendo prestigiadas e defendendo a soberania e a Constituição. Não! As Forças Armadas existem para infundir medo na população. Isto é de uma estupidez. Isto mostra uma visão tacanha, estúpida, grosseira, ameaçadora, golpista, do que seja as Forças Armadas para ele. É assim que este homem estúpido foi criado, foi formado dentro das Forças Armadas, e como ele, muitos outros generais e oficiais de alta patente, provavelmente. O povo tem que ter medo das Forças Armadas. Mas esse é um pensamento de Maquiavel. É um pensamento maquiavélico para o exercício do poder. Sobre o medo, por exemplo, sobre o medo infundindo respeito em vez de... Porque, na verdade, as Forças Armadas têm que ser respeitadas. Amadas, queridas, é outra história, quem faz parte dela, quem tem sua vida dedicada a ela. Mas o povo, sobretudo, tem que ter respeito pelas suas Forças Armadas. E elas têm que ser queridas mesmo, porque elas têm que nos defender, defender a nossa pátria. Mas ter medo das Forças Armadas, tocar terror em cima da população, ameaçando com as Forças Armadas, é coisa de Maquiavel, no Príncipe. Maquiavel tem uma citação sobre isso muito clara. Ele diz: os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens pérfidos, pode ser rompido por qualquer ocasião em benefício próprio. Mas o temor é mantido por um medo de punição que não abandona jamais. Perceberam, como dizem cá os portugueses? É pelo medo que se governa. Esta é a filosofia de um general eleito democraticamente pelo voto popular. É pelo medo que se exerce o cargo. É pelo medo que se exerce a autoridade. É pelo terror. É impondo medo nos cidadãos e não distribuindo cidadania. E não tratando as Forças Armadas como servidores públicos. Servidores públicos federais, que obedecem a um chefe, que determina suas ações. E o chefe é o presidente da República, eleito democraticamente pelo voto direto. É a cabeça, é esse miolo mole, esse miolo... Não, é um miolo duro. Se fosse um miolo mole, era mais flexível. É um miolo duro desta cabeça de asno, que pode proferir uma frase dessa e buscar em Maquiavel. Deve ter folheado Maquiavel, gostou da história, é isso mesmo, vamos fazer isso, tal. E é essa escola, de onde vem Bolsonaro, vem Mourão, vem Braga Neto, vem toda esta gente, toda esta turma, esta raça, que ocupou o país nos últimos anos. Então eu não posso deixar isso passar em branco, não posso deixar isso passar batido, digamos assim. Eu tenho que registrar esta fala estúpida e não posso deixar de provocar meu repúdio, minha repulsa numa fala desta. As Forças Armadas, a gente tem que trabalhar cada vez mais para que elas sejam democráticas, operem nos seus limites como servidores públicos e não sejam golpistas, nem infundam terror, nem medo. E sim respeito e bem-querença por termos Forças Armadas que nos defendem e que defendem a pátria. E não que infundem medo aos cidadãos. É isso. E sem medo, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.
Meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira, gente. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que nós tivemos no começo dessa transmissão. Minha conexão estava oscilando muito, mas a gente sempre traz aqui o vídeo do Bem-vindo, porque o Bem-vindo ele trata a respeito de todos os assuntos necessários para a gente ficar muito bem informado.